parte uma confraternização global, né, que nem todo mundo compareceu. E aí, pessoal, lembram da ONU? Aquele prédio enorme em Nova York, onde os líderes mundiais se reúnem para, bom, na maioria das vezes, só reclamar uns dos outros. Mas de vez em quando eles tentam levar as coisas a sério e aprovar algum acordo importante, daqueles de mudar o mundo. Foi o que aconteceu com esse tal de Pacto para o Futuro. O nome já enche o peito de esperança, né? Parece coisa de jornada nas estrelas. Só que 7 países decidiram dar um não para essa festança global. Que climão! Mas por que alguém recusaria uma chance de, sei lá, salvar o mundo? Apertem os cintos, porque hoje vamos mergulhar no mundo insano da diplomacia internacional. E já vou avisando, é tão emocionante quanto ver grama crescer, só que com muito mais em jogo e muito mais bombas nucleares. Parte 2. Mas afinal, o que a ONU queria? Beleza, vamos por partes. O Pacto para o Futuro, apesar do nome super vago, era sobre umas coisas bem importantes. Estamos falando de mudanças climáticas, pobreza, desigualdade, sabe, aqueles problemas que nunca são resolvidos. Basicamente, a ONU chegou e falou: gente, a gente está fazendo besteira com o planeta. Que tal a gente combinar de ser um pouco menos terrível? Faz sentido, né? Mas o pacto foi um pouco além, entrando em assuntos delicados. Tipo, impostos globais, compartilhamento de recursos e, preparem-se, redução de armas nucleares. Acho que já deu para entender porque alguns países ficaram com o pé atrás. É como pedir para o seu amigo o carregador do celular emprestado. Só que, na verdade, ele é pedir o arsenal militar inteiro do país dele. Parte 3, 7 nãos, uma sinfonia da discórdia. E quem foram os 7 rebeldes que ousaram desafiar o chamado da ONU pela unidade? Preparem-se para uma lista que parece o começo de um filme de suspense geopolítico. Belarus, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, Argentina, Nicarágua e Irã. É basicamente o quem é quem dos países que vivem nas manchetes por motivos complicados. Cada um teve seus próprios motivos para dizer obrigado, mas não obrigado, para o pacto para o futuro. Uns acharam que era muito radical, outros que não ia mudar nada e teve quem ficou desconfiado da ONU, achando que era tudo armação para tirar sua soberania. Mas uma coisa é certa, quando esses pesos pesados decidem não participar da festa, todo mundo percebe. Parte 4. A maior força da ONU. E por que nem sempre funciona. Para entender por que esse pacto todo é tão importante, precisamos falar sobre como a ONU realmente funciona, ou pelo menos tenta. A ONU é tipo aquele amigo que tenta organizar uma viagem em grupo, só que em vez de planejar um fim de semana na praia, eles estão tentando, evitar a Terceira Guerra Mundial, sem pressão, né? E a principal ferramenta para salvar o mundo: resoluções. Isso mesmo, documentos com palavras difíceis, são basicamente a versão da ONU para um superpoder. Eles podem propor resoluções sobre qualquer coisa, direitos humanos, mudanças climáticas, o que vier na cabeça. Mas tem um porém, essas resoluções só têm poder se os países membros do Conselho decidirem segui-las. Parte 5. Poder de veto, quando um país vira o segurança da balada. Dentro da ONU tem um grupo que manda mais que os outros, o Conselho de Segurança. É tipo o camarote VIP da ONU, onde os 5 membros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, que ditam as regras. E quando eu digo ditam as regras, quero dizer que cada um tem poder de veto, que é basicamente um saia da prisão diplomático. Esse poder de veto sempre causou muita polêmica. Por um lado, ele existe para impedir que um país resolva fazer tudo sozinho e comece a Terceira Guerra Mundial. Por outro lado, ele pode causar um baita de um impasse, principalmente quando esses 5 países não conseguem concordar em, bem, nada. Um exemplo? A treta toda entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia, como membro permanente, usou o poder de veto várias vezes para bloquear resoluções que condenavam suas ações na Ucrânia.
É um lembrete de que, mesmo com o mundo inteiro indignado, às vezes a ONU não pode fazer nada. Parte 6. Bombas nucleares. A única coisa que a gente não deveria deixar ao acaso. Falando em coisas que podem acabar com o mundo, vamos falar sobre armas nucleares. O Pacto para o Futuro tinha umas metas bem ambiciosas para o desarmamento nuclear, que é um jeito chique de dizer: gente, talvez ter poder de fogo suficiente para transformar o planeta num lixão radioativo não seja a melhor ideia. Só que convencer os países a abrir mão de suas bombinhas é como convencer uma criança a largar o brinquedo favorito. É uma questão de segurança nacional, de dissuadir ataques e, sejamos sinceros, de não massagear o ego. É por isso que, apesar de décadas de tratados e acordos, ainda temos armas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes. Parte 7. Verdade seja dita. A ONU pode alguém a fazer alguma coisa? Depois de falar de pactos, vetos e bombas, você deve estar se perguntando: a ONU pode mesmo os países a fazerem alguma coisa? A resposta curta é: não. A ONU não é a polícia do mundo. Não tem exército próprio nem como impor sua vontade pela força. O poder dela está apenas na diplomacia, na lábia e, sejamos sinceros, em um pouco de pressão dos outros países. Mas quando um país resolve seguir o caminho da discórdia, não tem muito que a ONU possa fazer. É como tentar convencer um gato. Com um jeitinho, ele até faz o que você quer, mas só se ele estiver afim. Parte 8. O Pacto para o Futuro é só um ato simbólico ou tem impacto real? Algumas pessoas podem dizer que o Pacto para o Futuro não é grande coisa, é só um acordo simbólico, certo? Mas no mundo das relações internacionais, os símbolos são importantes, muito importantes. Quando países poderosos dão um fora em uma iniciativa importante da ONU, eles mandam um recado para o resto do mundo, um recado que diz: a gente não está muito afim de seguir as regras, não. E isso pode ter consequências reais. Mina a autoridade da ONU, dificulta a resolução de problemas globais. É um passo de obrigado, mas não. Vamos fazer do nosso jeito. E isso raramente é bom para a estabilidade mundial. Mas o que acontece se a situação global se deteriora rapidamente? O secretário-geral da ONU pode declarar uma emergência global, que é uma espécie de alerta máximo para que os países se mobilizem rapidamente. E aí, o que acontece? Um exemplo recente foi a pandemia da Covid-19, onde vimos uma coordenação global intensa para lidar com os impactos da crise. É complicado. Se uma emergência global for declarada, isso leva a uma série de ações, como a mobilização de recursos humanitários, convocação de reuniões de emergência, e pode pressionar o Conselho de Segurança a agir com decisões vinculantes. No entanto, a declaração, por si só, não obriga os países a agir, mas pode aumentar a pressão política para que isso aconteça, né? É burocrático, mas só a declaração da emergência global não faria as 56 ações do Pacto para o Futuro serem vinculantes, ou seja, serem obrigatórias. Essa ação só poderia acontecer com o voto positivo dos 5 países membros do Conselho de Segurança. Então, em resumo, a ONU desempenha um papel vital na coordenação e mobilização de respostas globais, mas há uma diferença fundamental entre as decisões simbólicas da Assembleia Geral e as decisões vinculantes do Conselho de Segurança. O desarmamento nuclear, as emergências globais e crises de guerra nos mostram como o equilíbrio de poder e a política internacional influenciam as decisões que moldam o futuro do nosso mundo. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais discussões sobre política internacional e segurança global, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Esse foi o nosso programa, pessoal. Até a próxima!